Oi gente, quem fala aqui é a Bruna e no vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês as 7 melhores leituras do primeiro semestre de 2022. Mas antes da gente ver quais são esses livros favoritados e melhores das minhas leituras, já quero pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal caso não seja inscrito e não se esqueça de ativar as notificações para o YouTube sempre te lembrar quando sair vídeos novos. E também eu quero fazer o convite para você passar lá nas minhas outras redes sociais, lá no Instagram, no TikTok e também na Twitch, eu sou Pets e Livros. Vou deixar aqui na descrição e me sigam por lá também, porque lá eu compartilho diariamente a minha rotina literária. Mas chega de lenga-lenga e bora saber quais são esses 7 livros que foram os melhores livros desse primeiro semestre de 2022. Gente, eu sei que vocês acabaram de ver uma tag dos 50%, que é aquele balanço do meio do ano, mas foi super difícil eu escolher um livro para eu falar com vocês que eu favoritei e que eu amei. Então eu decidi trazer esse livro com mais 7 leituras para eu poder compartilhar, porque, gente, foram no total 38 livros lidos, entre livros e HQs, nesse primeiro semestre, e eu decidi então compartilhar as 7 leituras que foram 5 estrelas e favoritado para vocês. E eu vou começar então do 7º até o primeiro lugar. E você já sabe qual é o primeiro lugar, mas se não sabe, vou deixar aqui no card de informações a tag dos 50%. Vai lá conferir que tem dica muito boa e algumas decepções literárias também. E o 7º livro dessa lista foi um livro que eu não favoritei, mas eu dei 4 estrelas e meia, que foi Leitura de Verão. Vou deixar aqui a foto porque eu li no e-book, é um lançamento fresquinho e é uma ótima dica para você que gosta de comédia romântica. A premissa desse livro vai trazer 2 personagens principais na qual eles são autores e eles estão passando por um momento de falta de criatividade e aí um vai desafiar o outro a escrever o gênero que eles escrevem. A mocinha, ela sempre escreve romances fofos que aquece o coração com um bom final feliz. Já o mocinho escreve livros de terror, de suspense, livros numa vibe totalmente oposta da nossa mocinha. Ele gosta de ter uns finais bem dramáticos. Então, um desafia o outro, então eles vão começar o quê? A escrever o gênero do outro. E a gente vai ter uma pegada assim, meio que no início eles não gostam um do outro, aquele Enemies to Love, mas é uma comédia extremamente boa. A nossa mocinha não consegue mais escrever finais felizes porque ela tá passando por um momento muito difícil, onde ela perdeu seu pai há um ano, e há um ano, no luto, no enterro do seu pai, ela descobriu que aquela vida maravilhosa que ela tinha não passava de uma mentira, porque o pai dela tinha um amante. E ela ganhou uma casa de verão, uma casa supostamente onde os dois conviviam, não é mesmo? A amante e o seu pai. Então, gente, é um livro que vai trazer uma boa comédia romântica, mas também vai ver muito essa questão do luto. E eu acho que é um livro muito poderoso. E é uma leitura rapidinha. Bora pro próximo. E em 6º lugar, O Jogo do Amor e Ódio. Vou deixar aqui a foto porque eu li em e-book pelo Kindle Unlimited. E, gente, esse livro eu já falei tanto aqui no canal que vocês até devem estar de saco cheio. Mas é um bom livro para quem adora aquele Enemies to Love. De inimigos para amantes. A gente vai ter 2 pessoas que trabalham no mesmo escritório, que elas se detestam, elas brigam diariamente e uma faísca vai aparecer entre esse ódio todo, porque quem diz que tanto odeia, no fundinho tem um amor escondido, não é mesmo? E aí a gente vai ver esses 2 personagens se conectando de alguma forma e em um determinado momento o nosso mocinho vai precisar de uma companhia para ir ao casamento do irmão. E a nossa mocinha vai falar que vai acompanhar ele. Então a gente vai ver esse relacionamento surgindo. É uma comédia romântica muito legal. Tem adaptação na Prime Video, que saiu no mês passado. Confesso que essa adaptação me decepcionou um pouco, porque eu acho que os personagens faltam um brilho a mais. Mas também tá uma ótima comédia romântica pra você ver. Bora pra próxima? Em 5º lugar, Os Dois Morrem no Final, do Adam Silveira. Gente, tem algumas marcações aqui. Essa edição da Intrínseco tá muito boa. Ela é muito rápida de ler. Esse livro aqui eu li com 2 amigos, a Vanessa e o Júlio César. E assim, a gente colocou uma meta, assim, vamos ler um pouquinho, mas assim, a gente não conseguiu. A gente, tipo, reduziu a meta para 2 partes do livro, em vez de mais partes, porque o livro era frenético. Quase que lemos em menos de 2, 3 dias, assim, praticamente, né? Então foi um livro muito, muito bom. E aqui eu nunca trouxe uma resenha para vocês.
Mas eu acho que o título já diz um pouco que esse livro vai trazer questões que a gente vai ficar um pouco abalado. Nessa distopia, a gente tem um meio alternativo onde as pessoas recebem uma ligação falando que elas têm 24 horas para sua morte. Então, nessa história, a gente vai ter dois personagens que vão receber esse chamado, essa ligação, e eles sabem que tem 24 horas para se despedir de seus entes queridos e amigos. E eles entram no aplicativo do Último Amigo e eles se conectam. Então eles vão morrer, não é mesmo? E aí eles querem passar um do lado do outro, eles não conhecem, é muito bom, é frenética essa leitura. Em paralelo, a gente vai vendo a vida das outras pessoas que também recebem essas ligações, como é difícil a pessoa que dá a ligação, como é difícil a pessoa que recebe a ligação e acha que é brincadeira. Enfim, no final tudo se conecta e é muito legal. Inclusive aqui no final, a gente tem alguns rascunhos, fluxos de pensamento do Adam Silveira, claro que traduzido, né? Então é muito legal a mente como funcionou dele, né? Pra criar essa história. É muito legal esse extra aqui no final do livro. Dei 5 estrelas, favoritei e sim, eu chorei bastante. Bora pro próximo. E aqui eu não trago só um, mas eu trago 3 livros, que é a série Heartstopper. Ainda não chegou na minha casa o 4º volume, comprei na pré-venda, mas cadê, senhora Amazon? Está atrasada, queridinha, porque já vi gente receber e não ganhei ainda meu exemplar. Mas acredito que vai ser favoritado tanto quanto esses 3 volumes, né? Essa HQ é maravilhosa, eu não vou me estender falando sobre elas, porque vocês já estão cansados de saber que eu já falei, e vou deixar aqui no card de informações a resenha que eu trago falando sobre a HQ e comparando também com a maravilhosa série da Netflix. Gente, quer ler um livro fofo, quer esse coração para 2022 e ter um livro favoritado? Compre essas HQs que são maravilhosos. E também fica a dica para dar de presente também, que são lindas edições e histórias cativantes. Bora pro próximo. Em terceiro lugar, a gente tem um livro que eu acreditei que não estaria aqui, que é Assim que Acaba, da Colleen Hoover. Por que eu digo isso? Olha quanta marcação. Porque é Assim que Acaba, eu fui com 0 expectativa, porque ano passado eu li Um Caso Perdido, da Colleen Hoover, que muitas pessoas falavam que era o melhor da autora, e eu detestei aquele livro. Me fez tão mal aquela leitura, que pra mim Colleen Hoover tinha acabado naquela leitura. Mas vamos tentar novamente, e a minha amiga Pami falou assim, vamos ler juntas. Então, lemos. E, gente, que a gente lê em um mês esse livro, a gente leu em menos de uma semana. Esse livro, cara, a Colleen escreve de um jeito que tu não consegue largar o livro. E é uma história que vai trazer assuntos muito impactantes, principalmente para as mulheres. Aqui a nossa personagem principal tem um problema muito sério na família, que o pai dela bate na sua mãe. Então aqui já fica o aviso de gatilhos, porque sim, vai ter bastante coisas envolvendo violência doméstica. E aí a gente vai ver o passado dessa nossa personagem, vendo a mãe dela sofrer tanto. E em paralelo a gente vai ver ela alguns anos depois, após o luto e enterro do pai dela. O pai dela morreu e a gente começa a acompanhar a trajetória. E aí ela vai se aventurar em uma nova profissão, em um sonho antigo que ela nunca tinha feito e que ela decidiu fazer através do que ela ganhou da herança do pai dela, né? Que é abrir uma floricultura. Então, gente, é um livro que realmente é maravilhoso, não tenho o que falar. Relacionamentos abusivos são tratados aqui e é de uma forma muito bonita e triste. Eu chorei também nesse livro, eu fiquei muito abalada, é um livro forte, mas que no final de tudo me trouxe uma sensação de esperança e que eu indico para todo mundo ler, desde que você não tenha problemas com esse gatilho. A nota da autora após o final do livro também me emocionou demais, porque ela também traz os relatos da vida dela, da família dela. Então, fica aqui. Se você quer uma dica para começar com a Colleen Hoover, já começa com Assim que Acaba, porque 5 estrelas e favoritado. Inclusive, tem resenha no canal. Vou deixar aqui no card de informações. Agora, vem a polêmica! Porque o próximo livro, muitos de vocês, principalmente as meninas do clube de leitura da Ju, eu acho que elas apostaram que a melhor leitura do primeiro semestre teria sido esse que eu vou falar agora pra vocês. Mas só pra me justificar, o primeiro e o segundo lugar, pra mim, estaria quase que no talo, assim, os dois
pra mim estão em primeiro lugar. Foi muito difícil, pra tag dos 50% eu botei só um. Mas, cara, é complicado. Talvez até o final do ano, o meu primeiro lugar favorito não seja o meu primeiro lugar que eu coloquei hoje. Essa história que eu vou colocar no segundo lugar praticamente tá no primeiro também, porque é muito boa. E eu estou falando de Pachinko, da Minji Lee. Eu li nessa edição do Clube Intrínsecos. É um certo calhamacinho, tem 500 páginas, mas é uma leitura assim que é muito cativante, envolvente, poderosa. E eu percebi o quanto eu gosto de romance de formação, que é aquele que a gente acompanha o personagem desde a sua infância, adolescência, jovem adulto, enfim, a vida adulta e idosa. Então a gente vai acompanhar a Sunja aqui quase que desde a sua infância até a sua velhice, todos os problemas e dificuldades que essa coreana vai passar, inclusive a família dela, porque esse quase 100 anos que a gente acompanha essa família, a gente vai ver eles passarem por guerras de Coreia, Japão, depois Guerra Mundial, então a migração deles do Japão, depois da Coreia, enfim, gente, é um livro extremamente poderoso e que vai trazer tantos relatos difíceis que os coreanos enfrentaram, principalmente nesse século passado. Então é um livro que me deixou de ressaca literária, isso mesmo, eu li ele em abril e maio para mim foi um mês muito difícil de engrenar outra leitura, porque eu fiquei muito apegada nessa história, apegada a esses personagens. Não foi uma leitura fácil e eu fico feliz de ter lido no clube, porque eu acredito que não seria uma leitura rápida. Eu acho que se eu tivesse pegado esse livro para ler, eu não teria lido assim numa sentada só. Talvez sim, mas eu acho que foi muito enriquecedor ler com outras pessoas pra gente debater sobre esses assuntos e foi maravilhoso. 5 estrelas, favoritado, sem dúvida alguma foi o melhor livro que eu li com o Clube da Ju. Mas por que eu não coloquei ele em primeiro lugar? Eu não coloquei ele em primeiro lugar porque o próximo livro me fez sair da ressaca literária que esse me colocou e que realmente eu não consegui largar em hipótese alguma aquele livro. Esse daqui eu fui obrigada a parar em alguns momentos de ler o livro porque ele estava me fazendo ficar triste, né? Então é um livro assim com um drama muito intenso, mas é maravilhoso. Por isso que eu acho que algumas pessoas vão me questionar o porquê eu não coloquei Pachinko em primeiro e sim Uma Farsa de Amor na Espanha em primeiro lugar. E é como eu falei na tag dos 50%, foi um livro que eu não tinha tantas expectativas assim, porque era um livro muito hypado, mas eu tava lendo Vermelho, Branco e Sangue Azul na mesma época, e era super hypado e eu não tava gostando, então às vezes livro muito hypado é 880, ou você gosta e fica junto com o bonde, ou você detesta e é excluído dos que gostam. Mas esse livro me pegou desde o primeiro capítulo. Gente, pra vocês terem noção, eu virei a noite lendo esse livro durante a semana e eu precisava trabalhar, né? Então foi um livro que eu não conseguia largar. Eu comia lendo, eu andava de carro lendo, eu não estava dirigindo, tá? E é um livro que é engraçado, é muito parecido com o Jogo do Amor e Ódio. A premissa é muito semelhante, os dois trabalham num escritório. Os dois não se gostam e a gente vai descobrir o porquê que a nossa personagem detesta o mocinho. Mas vai trazer questões muito interessantes e que me fizeram dar 5 estrelas e favoritar e que me fizeram me conectar muito com a personagem. A personagem é engenheira, eu também sou, e ela tá numa área, querendo ou não, muito machista e é um mercado muito fechado para as mulheres e vai trazer muito essas questões, esses levantamentos na história. Então, a forma como a autora colocou esses pontos, eu me identifiquei muito com essa personagem. E também, ela mora nos Estados Unidos, mas ela é espanhola, então a gente vai ver também essas questões de xenofobismo, essas coisas assim. Então eu me identifiquei demais com a personagem, nesses pontos, e eu gostei muito dessas colocações que a autora colocou. Então ela não focou somente no romance, mas sim no crescimento e evolução da personagem, nos traumas dela, nas dificuldades. E, em paralelo, a gente viu esses dois se envolverem no Enemies to Lovers, Inimigos para Amante. Ela precisava de uma pessoa para ir no casamento da irmã. Por quê? Porque o seu ex-namorado estava noivo e ele é o irmão do noivo da irmã dela. Então ela não queria aparecer na pior, ela queria aparecer na melhor. Ela foi morar nos Estados Unidos, não ia há muitos anos na Espanha, ela queria voltar assim, ó,
topzera, mas ela, gente, vivia pro trabalho. Ela tinha 0 relacionamentos nos Estados Unidos, então ela só focava no trabalho, então ela não tinha ninguém pra acompanhar ela. Em contrapartida, esse cara que ela detesta escutou ela conversando com a amiga, falando que precisava encontrar alguém, e ele se falou assim, eu te acompanho na Espanha. Então, gente, é um livro completo e pasme, acho que ele tem mais de 500 páginas e eu li em menos de 2 dias, de tão bom. E eu fiquei tão feliz porque vem aí o livro que conta a história da melhor amiga dela. Então eu tô muito ansiosa. Helena Armas, perfeita, foi uma autora que eu descobri nesse ano e que tocou no meu coração. Então, gente, essa foi a lista com os 7 melhores livros do primeiro semestre de 2022. Comenta aqui embaixo o que você achou, se você já leu algum desses livros. Comenta aí o seu livro favorito do primeiro semestre. E até o próximo vídeo. Tchau!